você tem filho e não quer que eles vivam na mesma dificuldade que você vive ou que você vê outras pessoas vivendo na hora de falar de dinheiro, vem cá que eu vou te contar como é que você tem que fazer. Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de finanças com muita honestidade, com muita sinceridade e sempre pensando no que é melhor para você e para sua família. E hoje o tema é finanças para crianças. Eu tô com uma filhinha de 5 anos e um menorzinho de 3. E eu já tenho estudado esse tema há algum tempo, começado a aplicar alguma coisa na realidade dos meus filhos e queria contar um pouquinho para vocês então do que eu tenho feito em relação a esse assunto. Vamos lá, então, vou falar de 4 coisas que têm me ajudado muito e que eu tenho utilizado na educação financeira dos meus filhos. Coisa número 1, trabalhar com os conceitos. Como eles ainda estão nessa fase de formação, eu tenho visto que é importante começar a explicar para eles um pouco sobre os conceitos que acabam interferindo nessa realidade financeira. Seja o conceito de trabalho, de dinheiro, de valor das coisas. Então, ir explicando para os meus filhos, né, como que as coisas ganham um valor, o que é o trabalho, por que a gente trabalha, né? O que representa o dinheiro. Tudo isso vai ajudando eles a criarem um conceito que no futuro vai ajudar. É claro que nesse processo eu preciso rever um pouco os meus próprios conceitos, né? A gente vem de uma cultura que vê o trabalho, por exemplo, muito como um castigo, né? Como uma penalização, né? Como um sofrimento. Então mudar a minha forma de ver o trabalho de uma forma mais positiva, começa também a mudar a visão que eles têm sobre o trabalho. Entender que o dinheiro é um meio e não um fim por si só, né? Que ele representa esse trabalho, esse esforço, esse valor e também a utilidade que a gente gera para a sociedade. Outro conceito que eu gosto muito de trabalhar com eles é o conceito de caro e de barato, né? Isso é uma coisa que eu trabalho até na mentoria com os meus mentorandos e também com os meus clientes, porque não é só uma questão de quanto que as coisas custam. E a gente precisa fazer uma relação entre o preço e o valor das coisas, né? Às vezes a gente tem coisa que vale pouco e custa pouco, mas o custo acaba sendo maior do que o valor. Então essa coisa é cara, mesmo ela custando pouco, né? E o contrário também acontece. Existem coisas que às vezes custam muito, mas o valor é tão maior que compensa infinitamente o custo daquela coisa. Então a gente tem que entender um pouco esse conceito de caro e de barato e trabalhar com eles. Tem um livro, inclusive, que eu gosto muito, vou colocar uma foto dele aqui para vocês, onde o autor fala sobre isso, né, o valor que as coisas têm. E como que as coisas que a gente usa e usa bem, que nos geram um benefício, elas acabam saindo muito baratas, né? Porque elas retornaram pra gente muito mais do que a gente pagou. E eu sinto que esse é um conceito muito fácil de trabalhar com as crianças. Agora, Thaís, vem a parte difícil. Sabe qual que é a parte difícil? Qual? Ser exemplo. Difícil. Né? Eu acho que essa é a parte mais complicada. Não adianta muito a gente falar de finanças ou trazer esses conceitos para criança se nós mesmos no nosso dia a dia não somos exemplo dessas coisas que a gente está ensinando, né? Eu já fiz uma pesquisa uma vez acadêmica, onde a gente, através de análise, né, de pais e de filhos, a gente verificou exatamente isso, como que o comportamento dos pais ele tem o maior impacto sobre o comportamento dos filhos. Muito mais do que escolaridade, muito mais do que conhecimento financeiro, né? O comportamento dos pais tem um impacto muito grande em como que os filhos vão ser. É claro que isso não é determinístico, tem muitas outras coisas que vão agir, mas quanto melhor for o nosso comportamento, maior a chance dos nossos filhos aprenderem com esse nosso comportamento. E criança, Thaís, é complicado, porque eles observam assim, ó... Tudo, tá? Então, quando você compra um negócio que não precisa, quando você faz uma gracinha, enfim, eles vão absorvendo, né? São esponjinhas, vão absorvendo tudo que a gente tá fazendo. Então, um passo importante é a gente começar a analisar e modificar o nosso comportamento. Então, coisas simples, como que usa as coisas, como que cuida das coisas, quando comprar, quando não comprar, o valor que a gente dá para as coisas, né? Tudo isso, a forma de trabalhar, a alegria com que a gente trabalha, tudo isso a gente pode ensinar por meio do nosso exemplo. Outro ponto que eu tento fazer muito é aproveitar o dia a dia para poder ensinar sobre finanças, né? Então a gente vive num mundo no qual o trabalho, o dinheiro, ele está intimamente relacionado com a nossa realidade. E eu sinto que parte desse trabalho de educação financeira é a criança começar a entender que ela, o dia inteiro, recebe coisas que outras pessoas estão fazendo para ela por meio do trabalho, né? Então, desde a hora que a gente acorda, que a gente está na nossa cama, que não foi a gente que fez, que a gente acende a luz, que não fui eu que coloquei aqui, que eu tomo um banho, que não fui eu que trouxe essa água para cá,
que eu como alguma coisa que não fui eu que fiz, né? O tempo inteiro eu tô usando de benefícios que outras pessoas produziram. E essa noção vai começando a criar na criança essa sensação de gratidão, né? De entender que tudo existe um processo, que as coisas não surgem assim do nada, né? Eu gosto muito de fazer isso na hora do lanche, então eu coloco uma coisa para eles comerem e explico de onde que veio aquela comida, que teve uma pessoa que plantou, que colheu, o outro que levou para a distribuidora, o outro do supermercado que comprou, eu que fui lá e comprei a comida e levei para casa e alguém lavou, esterilizou e cozinhou, enfim. Quantas coisas tiveram que acontecer para que a comida chegasse no prato deles, né? Então, entender esse processo é também uma forma de se sentir como parte da sociedade e de querer também começar a retribuir um pouco de todos esses benefícios que a gente recebe. Nesse processo, eu também consigo começar a fazer com que eles se despertem para o cultivo da gratidão, que é um elemento essencial não só para a vida financeira, mas para a gente ser feliz. Né? Você ser grata ao que você tem é essencial, é um passo muito importante e não está relacionado com a quantidade de dinheiro que a gente tem, né? E nem com o quanto que a gente quer alcançar. A gratidão pelo bem que a gente tem, ele pode e deve existir em todos os momentos da vida. E a última sugestão é que vocês criem projetos e formas de fazer com que a criança entenda a relação do trabalho com o dinheiro e com a utilidade. Como que eu fiz isso? Vou contar para vocês. Meus filhos, eles estavam muito empolgados, animados, por conta de uma lojinha de brinquedos que tinha aberto lá perto da região onde a gente morava. E eles queriam, porque queriam ir na loja de brinquedo, comprar brinquedo. Eu falei, gente, a vida não é tão fácil assim, né não? E aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos produzir uma coisa, vocês vão vender, ganhar dinheiro, e aí sim a gente pode ir na loja de brinquedos gastar o dinheiro. Eu fiz um salgadinho com eles me ajudaram a fazer o salgadinho, enrolamos os salgadinhos, fomos vender nas ruas, né, do nosso bairro, vendemos os pães de queijo, e aí depois, com o dinheiro em mãos, eu fiz um outro trabalho com eles, que foi o seguinte, a gente foi na loja de brinquedos, eu pedi para eles verificarem todos os brinquedos que eles gostariam de comprar, anotei o preço de todos esses brinquedos, e depois vinculei a quantidade de dinheiro que eles tinham com o valor de cada um desses brinquedos. Na época eu fiz como se fossem réguas, né? Peguei uma régua grandona que era o tanto de dinheiro que eles tinham. E fui fazendo a proporção nessa regra de cada um dos brinquedos que eles queriam. Então tinha, sei lá, eles tinham R$250. Aí tinha brinquedo que era 50, tinha outros que era 100, tinha outros que era 200, né? Então quanto que cada brinquedo consumia do orçamento deles, né? Foi uma ótima forma de ajudá-los a entender um pouco sobre como que a gente faz uma decisão de compra, mas o mais interessante foi porque depois disso, toda vez que eles me pedem uma coisa, e que é até meio absurda, assim, do ponto de vista, né, uma coisa muito cara, que não faz sentido de eu comprar, eu sempre posso usar a imagem do pão de queijo. Então tem várias vezes que eu falo assim, filha, isso aí que você tá querendo, você vai precisar vender 100 pacotes de pão de queijo, vai precisar vender 50 pacotes de pão de queijo. E ela já começa a fazer essa relação, então, do trabalho com o dinheiro. Bom, é isso, essas são as minhas principais formas que eu tenho utilizado hoje para poder educar meus filhos financeiramente. Tem muita coisa ainda pra gente falar, eu não falei nada de mesada, né, que é um dos recursos mais utilizados, mas é porque é uma coisa que realmente ainda não se aplica na minha realidade, né, dos meus filhos aí com 5 e com 3 anos, mas eu também foi intencional porque eu sinto que a gente tem que buscar essas outras formas, né? Existem muitas formas que a gente pode e deve utilizar para poder educar financeiramente os nossos filhos e a hora que chega no dinheiro especificamente é uma parte muito pequena, né? Tem muito mais por trás que a gente precisa trabalhar, tá bom? Me conta aqui nos comentários como que você faz para educar financeiramente seus filhos, curta esse vídeo se você gostou e compartilhe com aquela amiga que tá lá com os filhos pequenos também procurando formas de melhorar. Até semana que vem, um beijo pra vocês e tchau!